vem aqui sempre à memória, como é evidente, o momento final do romance, que é um momento de balanço entre dois homens já maduros, desencantados, que passaram por situações muito complicadas na vida, particularmente o Carlos da Maia, quando o Carlos da Maia diz ao João da Ega que isso de dizer que se viveu alguma coisa com paixão é uma velha ideia romântica. E o João da Ega diz-lhe... E que somos nós, que temos nascido desde os bancos de colégio, desde o exame de latim. Românticos. Indivíduos inferiores que se governam na vida pelo sentimento e não pela razão. E essa? Que teria sido? Que teria conseguido ele e a sua geração de intelectuais cosmopolitas e modernos? Teriam mudado Portugal? Ou por outra, teriam mudado Portugal tanto quanto Portugal precisava? Tanto quanto haviam sonhado? Essa continua a escrever. Muito. Mas está decepcionado também com a carreira diplomática. Visita de tempos a tempos os amigos em Lisboa. Reúnem-se no Tavares e agora chamam-se a si próprios os vencidos da vida. Até que essa deixa de vir a Lisboa e até que os vencidos da vida se desmantelam. Em 1892, essa vai a Santa Cruz do Douro visitar umas propriedades que a mulher vai receber em herança. Apaixona-se então pela Quinta de Tormes. A meio da serra tem uma epifania. Pela primeira vez na vida ia ter um pedaço de terra seu. Uma casa. Continua a viver em Paris, mas vai ali refugiar-se muitas vezes. E seria em Tormes que encontraria inspiração para um novo romance, A Cidade e as Serras, em que o cosmopolita Jacinto troca o tédio da urbanidade pela verdade genuína dos camponeses. As manhãs de essa eram passadas a escrever, de pé, acompanhado pela chama de duas velas sobre o mármore da chaminé. Antes do almoço, vestia-se aprumadamente e descia. Depois das tardes, no consulado, regressava para receber os amigos noite após noite. No dia seguinte, voltava à escrita. E lá ia escrevendo e depois deitava até para o chão, sem as numerar, as folhas. Mas quando a gente lá ia, eu quantas vezes fui mandada pela minha mãe a ver se o teu pai vem para o jantar. Não vinha, coitado. E eu lá ia, e ele, coitado, sempre teve um sorriso para a filha. Entre fevereiro e maio de 1899, essa faz uma última visita a Lisboa. Passeia pelos cenários dos seus livros e regressa a Paris. Precocemente envelhecido e magro, adoece no verão de 1900, quando um século inteiro e colossal estava mesmo a começar. É observado por médicos na Suíça, mas prefere regressar a Paris ao número 38 da Avenue du Roule, em Neuilly, para adormecer em casa. Morre a 16 de agosto de 1900, em pleno calor, rodeado pela família e pelas notícias que chegavam já de Lisboa, dando conta da sua iminente partida. Tem um funeral de Estado e honras de primeira página na imprensa. O tempo de essa reconheceram-o já como um dos seus maiores, um símbolo da pátria. Nada mau para um vencido da vida. Mas longe de supor que o meu pai fosse o que se chama um escritor conhecido. Longe de supor. Porque quando foi, por exemplo, da morte dele, meu Deus, nós víamos todo aquele espalhafato, todas aquelas coisas, pensávamos na nossa inocência que era por ele ser cônsul. E eu comecei a reparar com espanto que os estudantes diziam: olha, aquela pequena é a filha dessa de Queiroz. E eu voltava para a minha mãe e disse: como é que eles podem adivinhar e que se importam eles? Essa não falava em casa da sua obra. Não estava certo dela sequer. Um realista não se poderia permitir deslumbrar com as suas conquistas diárias. A carta que escreve ao amigo Oliveira Martins em 88, resumindo os maias a uma pesada floresta de palavras em 2 volumes, com 3 ou 4 partes aceitáveis, é disso exemplo acabado. Agora, lá embaixo, no cemitério de Santa Cruz do Douro, não muito longe da Quinta de Tormes, essa de Queiroz repousa ao lado dos filhos, com uma família por fim.
O autor não viveria para ver o regicídio, a implantação da República, a tormentosa corrida de Portugal à procura do seu destino. Mas a sua obra, sim. A obra-prima, mesmo quando não reconhecida pelo seu tempo, é sempre contemporânea do futuro. Eu não sei se há um momento preciso a partir do qual se diga os Maias são agora uma obra-prima reconhecida como tal, mas é um facto que, por exemplo, no Brasil, logo no princípio do século XX, num inquérito feito por um jornal do Rio de Janeiro sobre as grandes obras da literatura universal, os Maias saíam em primeiro lugar. É um livro que muita gente lê fora da escola, mas posso lhe dizer que nunca anda abaixo dos 25, 30 mil exemplares ano de reedições dos Maias que se fazem todos os anos. Os vindouros não se sentiriam ofendidos pela sátira queirosiana. Pelo contrário, agradecê-la-iam por todas as faixas etárias e classes sociais, sem abrandamento com o distanciar do tempo, dentro e fora de Portugal, o público procura as obras de Essa, com especial predileção pelo Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras e, sobretudo, pelos Maias. E, a pouco e pouco, e como hoje se sabe, os Maias ganharam o estatuto, de facto, do grande romance de Eça de Queiroz, de um dos grandes romances do século XIX europeu, e sendo realmente aquela obra em que o Eça tentou, como ele mesmo disse, pôr tudo o que tem cá dentro. E o que Eça tinha lá dentro alcançava outra proeza notável. Continuar a ter aplicação prática hoje, volvida quase uma década do século XXI. Mas será esse mérito visionário de Eça ou de mérito nosso? Um povo que, afinal, não mudou assim tanto em 120 anos. Os romances dessa, porque no fundamental retratam a vida política e social portuguesa em finais do século XIX, estão condenados a serem de uma grande modernidade. Porque muitas daquelas figuras, muitos destes personagens, remetem para as grandes clivagens do século XX. Remetem para o que é ser ministro num sistema democrático, do que é ser jornalista e comentador político, com todos os dilemas associados a ser ou não ser influenciado pela classe política, pelo poder económico ou pela pequena corrupção. Depende. Quanto aos estrangeiros, não sabemos. Mas os portugueses irão mudar. Essa bradou uma vida contra o tédio da estagnação. Depois, assumiu a resignação como um vencido da vida. Mas ter-se-á de facto rendido? Uma dúvida final nos deixou Essa. Um paradoxo mais para nos deixar a discutir. A lanterna vermelha do americano ao longe no escuro parara. E foi em Carlos e em João da Ega uma esperança, um outro esforço. Ainda o apanhamos, ainda o apanhamos. Haveria afinal ainda uma razão para correr? Viriam todos os dias razões tão prosaicas enquanto aquela para correr? Ou seria apenas mais uma farpa de Essa? A oportunidade para mais uma gargalhada? Aquela era de modéstia, porque achou sempre que não fazia as coisas como ele queria. Ele queria atingir uma perfeição que ele nunca achou que tivesse atingido. Mas para isso foi até o último dia da sua vida. Apenas fazer um esforço. O aviso para o futuro tenebroso que aguarda o país terminava com a luz de uma pequena lanterna à meia-da-noite e dois desencantados correndo em busca dela. Haverá retrato mais belo e certo de Portugal?